Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Ciência CSU iremos simular o sistema de tratamento da água. Eu vou fazer um experimento para mostrar quais são as etapas e como ocorre cada etapa do tratamento da água que a gente tem nas nossas torneiras, certo? Então, para simular isso, o que eu vou utilizar? Esses dois aquários e essa água que só está um pouquinho suja. No primeiro passo, na primeira parte do tratamento, a gente vai retirar aquelas impurezas que estão flutuando, sobrenadando o líquido. Por serem menos densas, elas acabam flutuando, mas menos densa do que a água. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho casca de árvores, folhas, pedaços de carvão. Só que lá no sistema de tratamento, eles têm uma grade no qual eles impedem que a passagem da água do rio, ao passar por essa grade, esse material vai ficar retido na grade. Aqui, eu não vou utilizar uma grade, eu vou utilizar algo que a gente conhece muito bem, uma peneira. Então, nesse primeiro processo, eu vou peneirar. Lá, a gente usa uma grade, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, como vocês podem ver, nessa primeira etapa, a gente segurou nessa peneira aqui, ou seja, a gente impediu que esses pedaços maiores fossem para a primeira parte do tratamento. Então, a gente já tirou aqueles que estavam sobrenadando. Agora, a gente vai para outras etapas. Então, aguarde um minutinho. Agora, nessa parte, o que a gente vai fazer? Primeiro, retirei os cascalhos. Agora, eu ainda tenho água bastante suja, só que essa água, lá no fundo, eu vou ter também muita areia, muita terra. Então, o que eu faço? Eu vou ter que transferir essa água para esse outro aquário, onde eu não posso levar a terra que está aqui, porque a terra está no fundo do recipiente. Para fazer essa transferência, eu vou utilizar essa mangueira e vou utilizar um processo chamado sifonação, ou seja, eu vou usar um sifão, que seria esse daqui. Como é que eu faço isso? É bem simples, ó. Vou pegar essa mangueira, vou encher ela de água. E agora, vou mergulhar uma ponta aqui dentro e a outra aqui. E depois, como vocês podem perceber, eu só estou transferindo a água. E toda aquela água suja está vindo para cá. Então vocês podem ver que na parte de cima, o nível da água vai diminuindo e eu vou enchendo cada vez mais aqui, utilizando somente a força da gravidade. Vamos tirar bastante água para ter bastante água no processo final. E vamos ver como é que o fundo desse primeiro aquário que está aqui em cima vai ficar. Seis horas e meia depois. Então, como a gente pode observar aqui, o que a gente vai ver lá no fundo? Que a terra ela ficou todinha lá. Mas uma coisa que a gente percebe é que a água desse aquário aqui, ela ainda está muito turva, está muito escura. Isso é porque a sujeira, que tem partículas muito pequenas, não conseguiu ficar retida lá, nem também na peneira. Para retirar essas partículas de poeira muito pequenas, a gente vai utilizar um outro processo. Agora entra um processo químico, chamado floculação. Vamos para ele. Nessa etapa, vamos utilizar duas substâncias químicas. A primeira, sulfato de alumínio, e a segunda, óxido de cálcio. Esse é um processo que eu vou adicionar essas substâncias no líquido, vou misturar e ao reagirem vão produzir uma outra substância que ela tem um aspecto gelatinoso. E com isso eles agregam, ou seja, se aderem às partículas que estão suspensas. E vamos ver ao final o que é que vai acontecer. Então vamos lá.
Alguns momentos depois... Então, olhem só, esse é um processo que ele vai levar um pouquinho de tempo. Então, vamos acelerar esse tempo e vamos ver a parte final. Depois eu volto para comentar. Então, vamos lá. Uma eternidade depois... Então, olha só, como a gente pode perceber aqui, aquele material que estava bem suspenso, ele começou a decantar devido às substâncias que eu utilizei aqui. Então, com o passar do tempo, vamos ter essa água bem mais limpa. Só que eu vou esperar só mais um pouco e depois iremos para o outro processo, que vai praticamente fazer essa limpeza completa, certo? Então, aguarda só mais um minutinho. Segundo dia. Nessa última etapa, o que é que a gente percebe aqui? Quando olhamos aqui, ó, coloquei aqui o aquário na parte de cima, a gente percebe que ele já deu uma clareada e que boa parte daquelas impurezas já estão decantadas aqui devido àquela reação química. Só que agora eu ainda vou fazer um outro processo, que é a filtração. Para isso, eu vou utilizar aqui um funil, o papel de filtro e um Erlenmeyer. Nesse caso, o papel de filtro que eu estou utilizando é esse daqui. É um papel qualitativo, é um papel utilizado para laboratório. É um filtro para laboratório, certo? Vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou utilizar novamente aquele sifão. Vou usar a mangueirinha aqui, vou colocar um pouco de água. E vamos lá. Três dias depois... Três semanas depois... Então, como vocês podem ver, fizemos a filtração. Então, o que é que acontece? Quando olhamos para o papel de filtro, percebemos aquelas pequenas partículas de sujeira que ficaram retidas no nosso papel. E aqui, ó, a água ficou bem cristalina. Mas será que ela já está própria para consumo? Não, ela precisa ainda passar por algumas etapas. Adição de cloro, regulação do pH, colocação de flúor, entre outros pequenos processos, mas que são essenciais para padronizar essa água e para que ela seja liberada para nosso consumo. Então, o sistema de tratamento ele segue tanto etapas físicas nessas separações e etapas químicas, onde eu adiciono substâncias para tratar a água e deixar ela propícia para consumo ou potável. Entenderam? Mas e se eu quiser fazer isso em casa? Tem como? Vamos ver esse último processo. Calma, Dedé, calma, Dedé, calma, Dedé. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então olha só, se caso eu quiser fazer aquele processo de filtração em casa, como é que eu faço? Eu tenho esse filtro aqui, que ele é um filtro bem prático, que eu utilizo materiais que eu posso encontrar em casa. No caso aqui do laboratório, eu já tinha esse material, então estou utilizando. Se eu tiver em casa, eu só vou fazer a substituição de acordo com o que está aqui. E o que foi que eu utilizei? Vamos lá. Nessa parte do fundo aqui, ó, na parte já na boca da garrafa, eu tenho algodão. Depois eu tenho carvão. O carvão ele é utilizado como uma forma de extrair o cheiro da água, retirar esse cheiro. Na verdade, a gente utiliza carvão ativado, pode ser o carvão que a gente encontra, mas a gente fala que ele tem uma propriedade de adsorção, de dissolver esse cheiro. Então ele acaba eliminando esse cheiro, o cheiro que pode conter na água. Depois, uma areia fina, no caso eu utilizei a areia que é utilizada em filtros de piscina, mas pode ser qualquer areia, portanto que ela seja tratada e desinfectada, para a gente não ter nenhum problema. E depois eu utilizei aqui em cima pedras um pouco grandes. Essa daqui é argila expandida, mas eu posso utilizar brita, cascalho, portanto que sejam partes maiores, para que eu tenha uma retenção de partes maiores até as menores. Então, nessa etapa aqui, eu vou utilizar aquela aguinha bem suja para a gente fazer a filtração. Vamos ver como ocorre.
só, como vocês podem ver, a água ela vai escorrendo, vai passando por cada camada dessa é como se fosse um filtro, e aqui embaixo eu vou ter essa água totalmente filtrada, como no caso aqui. Só que, por esse filtro aqui, ele pode ocorrer algumas brechazinhas na parede em relação ao material que esteja aqui dentro. Possa ser que um pouquinho das impurezas acabe passando por essas frestas, por essas brechas. Caso isso aconteça, a gente vai e repete o procedimento novamente. Mas olha só como é que essa água já está ficando aqui embaixo. A gente percebe que ela já está ficando bem cristalina em relação àquela água suja que a gente tinha. Já quase bem parecido com essa. Caso a gente queira que ela fique mais cristalina, repetimos o processo. Ou até podemos utilizar outros filtros para eliminar um pouco mais dessa sujeira. Aqueles filtros de café. Mas lembre-se, quando a gente faz o processo de filtração, depois temos que utilizar hipoclorito de sódio para matar as bactérias ou a contaminação que tenha, protozoários, entre outras coisas, certo? Então a gente usa para desinfectar a água em pequenas quantidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até nosso próximo Ciência CSU. Tchau, pessoal!